Imagine a seguinte situação. Num lindo dia de sol, você resolveu ir passear num sítio isolado perto da linha do comboio. De repente, você vê aproximar-se uma locomotiva que vem descontrolada, com bastante velocidade. Olhou para a esquerda e reparou que estão 5 trabalhadores na linha a fazer pequenas reparações e limpeza. Eles vão ser apanhados de surpresa e certamente irão morrer. Contudo, você reparou que bem perto de si está uma alavanca que vai permitir virar a locomotiva para outra linha e assim salvar os 5 trabalhadores. Você corre para a alavanca e quando se estava a preparar para a mover, reparou que na outra linha, aquela para onde você iria mandar a locomotiva, também estava um trabalhador que certamente iria ser apanhado de surpresa e morrer caso você puxasse a alavanca. O que faria você? Não puxava a alavanca e deixava morrer os 5 trabalhadores? Ou puxava a alavanca e morreria apenas um? Quando estamos perante um dilema moral como o que acabámos de apresentar, nós somos obrigados a escolher entre 2 ou mais possibilidades que estão em conflito. E escolher uma opção implica não poder escolher nenhuma das outras. Escolho não puxar a alavanca e deixo morrer 5 pessoas, ou escolho puxar a alavanca e, por essa minha decisão, morre uma pessoa que à partida não iria morrer. Num dilema moral, independentemente da nossa decisão, o que escolhemos será sempre censurável eticamente, ou seja, nós estaremos sempre a ir contra alguns dos nossos valores ou deveres morais. No estudo sobre a tomada de decisão moral, há autores como, por exemplo, Kohlberg, que propôs que, perante um dilema moral, as pessoas tomam decisões de forma consciente, fazendo julgamentos racionais. Ou seja, usamos sobretudo a razão para fazermos os nossos julgamentos morais. Mas em situações em que não têm um significado moral, decidimos baseando-nos principalmente em processos automáticos. Mas há também outros autores que defendem que as decisões morais são baseadas em processos automáticos e que depois usamos a razão para justificarmos as nossas decisões. Podemos ver que não há muito consenso em relação ao processo de tomada de decisão moral, mas há uma teoria interessante que vale a pena mencionar, a teoria do duplo processo de julgamento moral. Os autores que defendem esta teoria propõem que os nossos julgamentos morais resultam de 2 sistemas neurais que são em parte distintos. Um é mais rápido, automático e mais ligado às emoções e aos sentimentos, e o outro mais lento, abstrato e racional. Em cada dilema moral, estes 2 sistemas criam respostas que irão competir entre si. Por exemplo, se alguém escolhe puxar a alavanca e desviar a locomotiva dos 5 trabalhadores, morrendo apenas um, tem uma perspectiva utilitária, ou seja, escolhe o resultado que é favorável a um maior número de pessoas. Afinal, mais vale morrer uma pessoa do que 5, certo? Quem pensa desta forma, quem julga moralmente desta forma, é alguém que está a usar sobretudo a razão. Está a basear o seu julgamento principalmente em processos racionais. Por outro lado, os chamados julgamentos deontológicos, ou seja, aqueles julgamentos onde se evita causar qualquer tipo de dano, são respostas emocionais, automáticas. As pessoas que decidem não tocar na alavanca e deixar morrer os 5 trabalhadores consideram que é inaceitável sacrificar uma pessoa para salvar 5. Afinal, a locomotiva não ia em direção àquela pessoa. Vários estudos científicos usaram este dilema que apresentámos, ou pelo menos um dilema mais ou menos parecido. E pode ser surpreendente para alguns, mas a grande maioria das pessoas tem um julgamento utilitário nesta situação, ou seja, consideram que é moralmente aceitável desviar a locomotiva, causando a morte a uma pessoa para salvar 5. Mas agora imaginemos outra situação. Você estava a passear num viaduto onde por baixo passava a linha do comboio. De repente você vê uma locomotiva a aproximar-se a grande velocidade. Também repara que estão 5 trabalhadores na linha que serão apanhados de surpresa e morrerão. Ao seu lado no viaduto parou uma outra pessoa que você não conhece. Se você empurrar a pessoa para a linha, a locomotiva vai parar e salvar os 5 trabalhadores. Mas a pessoa que você empurrou irá morrer. Neste caso, o que escolhe fazer? Ao contrário do anterior, neste dilema moral, a maioria das pessoas não considera moralmente aceitável empurrar alguém de um viaduto para salvar os 5 trabalhadores. Mas em que difere este dilema do primeiro dilema? O resultado não será o mesmo da primeira situação, afinal trata-se, nos 2 casos, de sacrificar uma pessoa para salvar 5, certo? Na verdade, para a teoria do duplo processo de julgamento moral, estes 2 dilemas são bastante diferentes. Empurrar uma pessoa do viaduto para salvar os 5 trabalhadores parece provocar na maioria das pessoas uma resposta emocional, que se irá sobrepor aos processos cognitivos, racionais, resultando em julgamentos deontológicos, onde não é aceitável sacrificar alguém para salvar outras pessoas. No caso do dilema moral do viaduto,
Para salvarmos os 5 trabalhadores, temos de provocar a morte de alguém de uma forma intencional, temos de empurrar a pessoa, há contacto físico com a pessoa, temos de projetar a nossa força para a pessoa cair do viaduto. Por isso é considerado um exemplo de um dilema moral pessoal. Pelo contrário, o primeiro dilema que apresentamos é considerado um dilema moral impessoal. Nós só temos de puxar a alavanca. É importante ressaltar que o julgamento moral de cada pessoa vai depender da pessoa em si, da própria situação e até da forma como ela é apresentada. Por exemplo, os resultados de alguns estudos têm mostrado que quanto maior o número de pessoas em perigo, mais é aceitável intervir para as salvar. Mas se a pessoa sacrificada for algum familiar ou alguém conhecido e de quem gostam, as pessoas tendem a deixar morrer os trabalhadores. Apesar de podermos contestar todas as decisões, a verdade é que nos dilemas morais não há propriamente respostas certas nem erradas. Podemos debater horas a fio, apresentar inúmeros argumentos e nem sempre será fácil chegar a um consenso. Não se esqueçam de deixar o vosso like se gostaram do vídeo e se querem ver mais vídeos como este, subscrevam o nosso canal e acompanhem o nosso trabalho. Neste vídeo ficamos por aqui. Vemo-nos no próximo.